Seu varão, pá, seu varão, e mais uma meditação maravilhosa, top. Bom, cara, eu tô criando um canal agora no YouTube. Cara, eu tinha criado o canal no TikTok. Tá muito bacana. Eu vou deixar aqui o link também do canal no TikTok, se vocês quiserem acompanhar. É que eu tô fazendo uns formatos diferentes, né? Tô testando. A gente tem que estar sempre se desafiando, sempre se reinventar, né? Aí, o que sai aqui no YouTube, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o vídeo, né? Para formato do TikTok. Do vídeo longo, eu vou colocar para o TikTok, porque assim vai ser melhor, entendeu? E se você veio do TikTok aqui pro YouTube, você viu algum vídeo do TikTok e acabou vindo pro YouTube, bom, seja bem-vindo também aqui ao canal. Bom, e o canal é o mesmo nome, Hernandes Cristão, entendeu? É um nome simples e mais fácil de entender, de lembrar também. Que às vezes você nem lembra, e eu nem lembro do meu próprio canal, né? Mas é assim mesmo. Mas vamos começar aqui a meditação. Bom, mas o que a gente vai falar hoje? Bom, o que é ser cheio do Espírito Santo? O que faz com que as pessoas não sejam cheias do Espírito Santo? Bom, aqui na Bíblia, a gente tem que ver o que é ser cheio do Espírito Santo. Vamos ler em Atos capítulo 2, do verso 2 até alguns versos aqui, entendeu? Vamos dar uma leitura, olha só. Atos capítulo 2, ó, a vinda do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, assim, ó, e encheu toda a casa onde estavam os discípulos. Pedro, né, isso aí. E encheu toda a casa onde estavam sentados. Estavam sentados nas suas cadeiras. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais puseram sobre cada um deles. Aqui são os dons, né? Do Espírito Santo. São os dons, né? Dons de línguas, dom de cantar, dom de pregar, entendeu? São os dons aqui, né? São os dons. Porque também a palavra fala aqui, as gerações jovens vão ter visões, né? Os velhos vão sonhar, entendeu? Interessante. Olha só que interessante. Interessante. E no livro de Joel está escrito isso aí. Sim, está escrito. Aí aconteceu exatamente isso. O livro de Joel é do Antigo Testamento. E foi o que está acontecendo aqui. É o que está acontecendo isso aqui, entendeu? Tá vendo? É isso, mano. Interessante. Estavam morando em Jerusalém. Ah, peraí. Aí no finalizou o texto, não é? Peraí. Exatamente. Com fogo, né? Aos quais pousaram sobre um de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Entendi, interessante. Então, o Espírito Santo que através de Deus, né, e coincidia ao que falassem, entendeu? Que concedia. O Espírito Santo, na verdade, é um consolador. Ele é um conselheiro. Exatamente, que vai ajudar as pessoas a continuar na caminhada cristã. Bom, muitas pessoas, muitos crentes malucos aí, né? Usa esse termo, crentes doidos. Eles pensam que ser cheio do Espírito Santo é você tá pulando, tá, sei lá, porque falar, girando, falando, imitando, na verdade, as línguas estranhas. Antes de eu me converter, né, para Cristo, eu acompanhava alguns vídeos de YouTube desses teatros, na verdade, né, do que pregações sobre expulsando demônios, sobre as pessoas ficarem rodando, ficarem só subliteando, falando línguas estranhas. Eu ficava pensando, rapaz, será mesmo que esse cara da internet ele tá falando línguas estranhas ou é coisa da cabeça dele? Às vezes, cara, é muito complicado, né? Porque naquele tempo eu não
tenho o hábito de estudar a Bíblia e ler a Bíblia, entendeu? Errado eu também. Mas, porque eu não tinha me convertido, não tinha aquela curiosidade, né? Aquela fome, aquela vontade, aquela sede, né? Nem Cristo fala, quem tem sede vem até mim. Eu tenho aqui alimentação espiritual, mas eu não tinha aquela, entendeu? Aquela consciência, né, da importância da palavra. Aí eu vi esses pregadores, né, falando xalabartai, lacatabá, essas coisas. Aí eu perguntava, cara, será que é mesmo, velho? Eu não. Véio, eu ficava o pé meio atrás, velho. Mesmo eu não tendo muito conhecimento da Bíblia, eu não era aqueles caras bitolados que já acreditavam de vez. Não, eu pesquisava, rapaz, será mesmo que era igreja estranha? Será mesmo? Porque eles ficavam falando assim, rodando, tal, sei lá o que, agora a gente vai, sei lá o que, a gente não precisa de Bíblia, vamos pular, sei lá o que, eu sou o pastor Pipoquinha, eu vou pular, sei lá o que. Eu ficava olhando umas coisas muito. Véi, eu acho que eu vou pegar até o celular, mano, aqui pra mostrar pra vocês alguns vídeos aqui, entendeu? Só alguns, só como exemplo aqui. Vamos lá. Só pra você dar uma olhada aqui. Cara, eu olhava isso aí, eu perguntava, cara, será mesmo que isso é línguas estranhas? Sei lá, véio. Vamos lá. Falsos, profetas, imitando línguas estranhas. Vamos lá. Vamos lá. Uhum. Bom, como vocês viram aqui, mano, eu vi esses vídeos, aí eu ficava muito pé atrás. Isso me fez também não ter aquela convicção de Deus, na verdade. Ter aquela convicção que realmente Cristo Jesus, Deus, realmente existem, né? Realmente eles são verdadeiros. Será que mesmo? Ou seja, esses crentes doidos, com essas presepadas, na verdade, acredito que estão cada vez mais afastando as pessoas de entender, na verdade. Aquela pessoa que não tem o conhecimento da Bíblia vai ver, então o crente vai ficar assim, que tem doido pulando, mas não, irmão. Tem pessoas que são imprudentes e outros são prudentes. Eles têm conhecimento da palavra, eles estão edificando a mente, porque Romanos fala assim: transformai-vos pela renovação da nossa mente. Da nossa mente, ou seja, tem o conhecimento da palavra. E também tem lá no Salmo, Salmo 119, do verso 9 ao 11. Até alguns versículos aí. Como eu, que sou um jovem, vou conseguir seguir firme no propósito de Deus? Aí, no verso 11 responde: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito é o Senhor, ensina seus estatutos. Entendeu? Interessante. Então, guardar a palavra no seu coração, ou seja, consumir a palavra, né? E também transbordar para outras pessoas, porque era isso que os discípulos estão fazendo. Você percebe que em nenhum momento do livro de Atos existe a palavra amém. Por que não existe? Porque a palavra amém é quando finaliza alguma coisa. No final de Apocalipse, tá lá, ora, vem Senhor Jesus, né? Maranata, sei o que. Aí depois, amém. Acabou o livro. Mas, né, porque Atos ou Apocalipse é o final já, entendeu? Ele tá falando no final dos tempos, tal. Mas Atos não tem amém. Por quê? Porque a missão, o trabalho na obra do Senhor ainda não finalizou, entendeu? Até hoje não finalizou, entendeu? Então por isso que a gente tem que estar firme e continuar na obra, porque ainda não acabou, não chegou no amém ainda.
Quando chegar no amém, que nem Apocalipse, aí você finaliza. E quando Jesus voltar, né? Vai ser isso. Com certeza. Espero que isso aconteça. Exatamente. E está muito próximo. Bom, então ser cheio do Espírito Santo é você ter a consciência, né? Que é a palavra na sua mente. Ou edificar a mente. Colocar um conhecimento na cabeça de Jerico, na Bíblia, né? E orar, sim, exatamente, orar para que você sinta a presença do Senhor. Muitas vezes você não vai conseguir, na verdade é essa, que você não vai conseguir ter aquela vontade de orar quando você estiver bem. Na verdade, você vai ter mais vontade de orar quando estiver uma situação ruim, se estiver angustiado, se estiver triste, porque o ser humano é assim. Quando o ser humano está bem, o ser humano esquece de Deus. O ser humano, ele nem ora, entendeu? Nem lê a palavra, tá nem aí. Mas quando ele está ruim, está na angústia, aí sim que ele vai querer buscar o Senhor. Mas é isso, o seu pior momento, na verdade, vai ser o seu melhor. Porque um crente de joelho orando, ele é mais forte do que 1000 demônios de pé. Pega essa palavra, irmãos. E é isso, irmãos. E vamos ver algumas coisas que fazem com que as pessoas não consigam ter acesso ao Espírito Santo. Mas por quê? Porque Deus não quer? Deus quer sim. Todo dia Deus bate na porta das pessoas, da sua casa. Mas quem tem a decisão de abrir é você. Entro, bata, bata a porta para entrar, mas, entendeu? Só depende de você, da sua decisão. Vamos ver aqui. Cadê o livro? Aqui, entendi. A permaneça no propósito em Cristo. Ó, olha só, a vida cristã não é um estado estacionário, mas sim uma jornada em movimento. E para permanecer em Cristo, na fé e no amor de Deus, precisamos estar constantemente buscando e crescendo e nos aprofundando em nossa relação com Cristo. Olha aqui, 1 João. Aqui vai ser as coisas que fazem com que as pessoas não consigam ter o acesso do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha usar você, né? Porque Pai, Filho e Espírito Santo, os três, na verdade, são da mesma natureza. As paixões da carne, o amor ao mundo e as coisas do mundo afastam as pessoas de Deus. Exatamente. As pessoas se prostituem pelas coisas do mundo e perdem a sua identidade. Vamos lá, aqui fala que no verso 2, 15, 17 do 1 João. As pessoas acabam perdendo a sua identidade. Por quê? Por causa das paixões da carne. Por causa, como eu estou falando, exatamente, as paixões da carne. Isso acaba fazendo que as pessoas, elas percam a sua identidade. Ela não sabe dizer quem elas são. Elas acabam nem sabendo quem elas realmente são. Se você parar uma pessoa na rua e perguntar quem é você, a maioria não vai saber responder, porque ela perdeu a sua identidade. Vamos lá, aqui, ó. 1 João, capítulo 2, versos 8, 19. As pessoas não habitam mais no esconderijo do Altíssimo. Perdem a identidade. E o que acontece? Fora do corpo de Cristo. Sim. E acabam também perdendo a sua essência, né? Consequência. Agora vai ter a negação de Cristo. Você vê o que, ó? Primeiro, perda de identidade, por causa do quê? Das paixões da carne. Fazer só aquilo que você quer. As pessoas, a maioria, elas querem que as coisas sejam do jeito delas. Então, por isso que elas não conseguem se conectar com o Pai. Porque como está na oração, que seja feita a tua vontade do Pai. Então, isso acaba fazendo que as pessoas não consigam ter acesso.
ter uma conexão com Deus, porque elas querem que as coisas sejam do jeito delas. Elas querem controlar as coisas. Elas até falam assim às vezes, quando elas estão passando por dificuldade. Ai, ninguém entende meus problemas, ninguém entende porque eu estou passando por isso. Mas também outro erro, querer que os outros entendam seus problemas. Colocar a expectativa em outras pessoas, ou seja, no lado externo, para que os outros, você coloca uma expectativa que os outros busquem entender seus problemas, busquem compreender seus parentes, seus familiares. Eles podem até ter dar uma força, mas é conforme eles podem, no limite deles. Mas o único que vai conseguir entender seus problemas, que vai conseguir estar com você no seu quarto, quando você está chorando, quando você está triste, é Cristo, irmãos. Você não precisa estar enfiado todo dia em igrejas, em templos, para mostrar para os outros que você é crente. Não, cara, você entre no seu quarto, fecha a tua porta, ore, entregue ao Senhor, entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele vai fazer conforme a vontade dele. Porque se ele não fizer aquilo que você deseja, ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele fizer, mas depois falar que não é para fazer, ele também é Deus. Aí, a perda da identidade, às vezes também o que acontece, amizades ruins, né? As más companhias corrompem os bons costumes, decisões ruins, ambientes ruins, hábitos ruins, tudo isso faz com que você vai perdendo a identidade. Quando você se batiza, na verdade você está retornando ao seu lugar de origem, onde você era para estar. Sim, porque quando Adão e Eva pecaram, isso acabou fazendo o quê? Isso causou uma contaminação no mundo. Então, o que aconteceu? Então, para que é o batismo? Cara, para você poder entrar no reino de Deus, para você fazer uma aliança com Deus. Quando você se batiza, você faz uma aliança, cara, uma aliança com Deus. E você está retornando ao lugar de origem. Você pode ser, muitas das vezes, rejeitados aqui na terra, mas é melhor ser, olha, pega essa palavra, é melhor você ser rejeitado na terra e ser aceito lá no céu, para a honra de Deus. Amém. Então, essas coisas fazem com que você acabe perdendo a sua identidade e a sua essência. Sim, a sua essência. Ó, 1 João capítulo 2, 23 e 24. Aqui fala sobre a negação de Cristo. Bom, depois de perder a identidade, depois de perder sua essência, que é o que você é, entendeu? O que é que Deus quer que você seja. Aí pronto, agora você vai negar a Cristo. Tá vendo? Que até quando você é cristão, você se torna cristão, na caminhada, na jornada, aí você não deixa de ser, digamos, cristão do nada. Você não deixa de buscar Deus do nada. Isso acontece por pequenas mudanças de hábitos ruins. Aí aos poucos você vai se afastando, entendeu? Aí chega uma hora que você já era, já nem segue mais a Cristo, nem segue. Não é do nada, é aos poucos você vai, entendeu? A caminhada cristã, que nem eu falei, é isso. É permanecer. Permanecer não é ficar parado. Permanecer é estar em movimento. Permanecer é habitar. Entendeu? Habitar no esconderijo do Altíssimo Deus. Habitar, irmãos. Habitar. Se movimentar. Avançar. Entendeu? Estacionar. Estacionar não é permanecer. E é isso que faz com que as pessoas acabem se afastando de Deus, porque elas acabam estacionando. Negação de Cristo. Aí acaba chegando na última atitude, né? Que é a negação de Cristo. 1 João, capítulo 2, verso 23 e o verso 24. Quem nega o Filho não tem o Pai. Olha só, quem nega Cristo não tem o Pai, que é Deus. Aqui é a salvação. E aqui, não, aqui é Deus.
Aqui é Deus, o reino de Deus, Nova Jerusalém. E aqui é você. E aqui é o que? Uma ponte. Cristo é a ponte. Em relação a cristianismo, vamos lá. Religião. Aqui é Deus, aqui é você. E Cristo é a ponte. Exatamente. Ou seja, se você aceita Cristo como Salvador, você tem o passaporte gratuito. Porque o preço já foi pago. Em nenhum aeroporto você vai conseguir um passaporte gratuito. É impossível, praticamente. Você não vai conseguir o passaporte gratuito. Não vai conseguir. Mas o passaporte que Cristo quer na sua vida é gratuito. E ele é o melhor dessa terra, que vai te levar para Nova Jerusalém. Porque, na verdade, onde fica Nova Jerusalém? Na verdade, fica onde Deus está. Na verdade, é o próprio Deus, a Nova Jerusalém. Porque eu estava lendo Apocalipse e vi que não tinha um lugar físico, exatamente. Não tinha. Onde era? Na verdade, é lá onde... Na verdade, vá ler esse versículo, você vai entender. É algo bem interessante. Bom, e aqui vou trazer a solução, né, para você vencer isso, né, conforme a palavra, com certeza. Vamos lá, 1 João capítulo 2, versos 24. Permanecer em Cristo desde o princípio. 1 João 2, 25. A promessa da vida eterna. Capítulo 3. Praticar a justiça e amor. Permanecer em Cristo é movimento contínuo. Porque olha só, irmãos, é isso mesmo aqui, ó. A solução é essa. Permanecer. Permanecer, irmãos. Permanecer. É permanecer. A palavra é essa. A sua vida está difícil. Não está do jeito que você quer. Eu acho que muitos de nós não conseguimos ter uma vida de sonhos, né? Isso é algo... Não é algo muito bom não, entendeu? Mas por mais que você esteja passando, não sei qual é essa dificuldade. Se você está passando por uma depressão, por uma ansiedade, por uma perda de um parente, de um familiar, não sei o que aconteceu, o papagaio morreu, o cachorro, mas permaneça no propósito, irmãos. As coisas não andam. Cristo fala para você, permaneça no propósito. A sua vida só anda para trás, mas permaneça no propósito, irmãos. Permaneça no propósito. Porque eu creio que enquanto a gente for carne nessa terra, a gente vai depender sim das paixões da carne, sim. Vai depender de algumas coisas. Um carro, uma moto, uma coisa material. Você vai ser dependente de algumas coisas. Mas não significa que você tem que se apegar a essas coisas. É bom você prosperar, é bom você ter um carro, é bom você ter as coisas. É bom demais. Você pode até ajudar a obra, né? Pode transportar para outras pessoas. Mas você não deve se apegar a isso. Você percebe que a maioria dos problemas que as pessoas têm tem muito a ver com um problema emocional, né? Físico também, mas o que vai libertar tudo isso é o mais importante, que está no livro de Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Que a parte espiritual da sua vida, que a transformação vem de dentro para fora. E um versículo maravilhoso, que é um dos meus favoritos, Apocalipse 21, 4. E ele enxugará todos seus olhos. Ele enxugará seus olhos. E não haverá morte, nem dor. É uma maravilha. Vou até pesquisar aqui, velho, o versículo. Interessante pra caramba, mano. Aqui. E ele enxugará dos olhos, seus olhos, e enxugará dos seus olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passarão. E aquele que está sentado no trono disse:
Eis que faço novas todas as coisas em sua vida, irmãos. E acrescentou. Ou seja, Deus faz coisas novas na sua vida. Deus está fazendo coisas novas na sua vida. O deserto que você está passando na sua vida é porque Deus está te preparando, irmãos. O propósito já está pronto. Mas não adianta nada se você não estiver pronto para isso. Até o próprio Cristo foi tentado no deserto. Quem dirá nós? Enquanto a gente estiver sendo carne também, a gente sempre vai ter essa luta entre, pois o bem, você pensa em fazer, mas não faz. E o mal para você mesmo, às vezes, esse sim você acaba cometendo. Mas você sabe que, no tocante do teu interior, você tem prazer na sua lei. E que Cristo vai ser seu amado. Então, liberte essa negatividade de ti. E seja a morada do Senhor. Olha só. Tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, darei da graça da fonte da água, da vida. Não tá vendo? Ó? O vencedor herdará todas as coisas. Eu serei o Deus dele. E ele será o meu filho. Então é isso, mano. Fala sobre a Nova Jerusalém também. Olha só. Aqui no Apocalipse, no capítulo 9, olha que interessante. Fala sobre no 9, verso 22, né? Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor. O santuário é o Senhor, irmãos. Olha que bênção. Deus, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a lâmpada. As nações andará mediante a luz. Olha só que interessante. Caramba, foi bem escrito aqui, viu? Foi bem escrito. Deus é a luz, né? Exatamente. A glória de Deus a ilumina. A glória de Deus vai iluminar. Deus é a luz é energia. E aquilo que vai aquilo que vai transmitir a luz, né, que é o físico assim, é Cristo, irmãos. Que nem, olha só que interessante, olha só. Que nem quando Cristo veio aqui para a Terra, entendeu? Ou seja, o Pai conversa através de Cristo. Olha só que interessante, Cristo é a luz. E a lâmpada é não, peraí, Deus é a luz e a lâmpada é Cristo. Interessante, porque a palavra é luz para você e lâmpada da luz para o seu caminho. Eu não me lembro bem, mas é por aí o versículo. Lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Ah, isso mesmo, isso mesmo. Muito boa, varão. Que bênção. E é isso. Muito bom, muito bom. E aqui está o verso 22, né, de Apocalipse. O Espírito a noiva dizem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que vem, ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Olha que bênção. Então, meus irmãos, aqui a gente percebe que a gente aprendeu o que é ser cheio do Espírito Santo de verdade, né? Eu acabei fazendo a introdução, né, da minha experiência antes de me converter, sobre algumas coisas que eu achava estranho antes de eu ter o conhecimento da palavra. Na verdade, eu acredito que eu não tenho muito conhecimento da palavra tanto assim. Acho que eu tenho, digamos, um pingo, na verdade. Sabia que o pingo que você tem, na verdade, é o oceano para outras pessoas que não estão na seca, no deserto, da ignorância? Sim. Então, não espere um momento perfeito para você transbordar a palavra para outras pessoas. Ai, quando eu tiver feito curso de teologia da NASA, sei lá o que, aí eu vou pregar lá na igreja, eu vou fazer o quê? Não, cara. Se você é um cara que está conseguindo ter uma boa interpretação do texto, está conseguindo ter uma boa criatividade para entender as coisas, cara, vai fundo, mano. Pega esse caderno aqui, né? Pega esse caderno. Pega um caderno desse, vai ler a Bíblia, vai pesquisar na internet.
e vai, né, anotando, vai, entendeu? E vai preparando a sua pregação. Você está sempre preparado. E é isso, cara. O pingo que você tem, a gota que você tem, é o oceano para quem está no deserto da ignorância. Entendeu? É isso, cara. É exatamente isso. Então a gente aprendeu sobre como não... a importância de ter o conhecimento bíblico. A gente aprendeu também sobre o que é ser cheio do Espírito Santo, né? Trouxe aqui o exemplo de Atos, sim, de Atos. E também a gente aprendeu sobre o que faz com que nós acabamos não tendo acesso do Espírito Santo, né? Para que o Espírito Santo venha habitar no nosso corpo, nosso templo. Nosso corpo é a morada do Espírito Santo. Acho que muitos já estão carecas de saber disso, né? Caramba, exatamente. Os obstáculos, né? A perda da identidade, né? Más companhias, exatamente. Maus hábitos. Depois, o que aconteceu? A perda da sua identidade. Depois, a perda da essência. Ou seja, uma coisa ruim vai levando a outra. A outra, a outra. Vai tipo virando a bola de neve. Uma coisa ruim vai levando a outra. Aí outra coisa ruim. Aí outra coisa ruim. Aí chega a coisa pior que tem no mundo, cara. Que é você negar Cristo. Negação de Cristo. Negar Cristo. Isso não acontece do dia para a noite. Isso acontece cada dia que você deixa de buscar Deus. É um dia que não faz sentido, cara. É um dia perdido. Entendeu? É um dia perdido. Cada dia que você deixa de orar, de conversar com Deus, ter intimidade, é um dia perdido. Você pode ter conseguido R$1 bilhão, mas é um dia perdido. Entendeu? É um dia perdido. É que nem uma planta, uma semente. Você tem uma semente, você aceitou Cristo. Pronto, tem uma semente, tá plantar a semente. Aí a vida cristã, né? Você vai regando a semente, vai crescendo. Vai crescendo, vai regando, vai cuidando da planta. Aí se você não cuida da planta, vai morrendo. A planta não morre do nada. Morre porque a pessoa não cuida. Então, é assim a sua vida espiritual, financeira, física, emocional também. Se você não cuidar da sua saúde mental, vai ficar ruim. Depois depende de você. Da sua saúde emocional também. Da sua saúde espiritual, né? Que é o que foi abordado aqui, né? Com mais clareza. Então, é isso, cara. Não é do nada que uma pessoa deixa de seguir a Cristo. Também não é do nada que a pessoa vai conseguir seguir a Cristo e ser cristão. Ah, eu tô salvo. Não, cara. Você está se tornando. Por isso que a palavra é o quê? Permaneça no propósito. Permanecer é avançar, é se movimentar e não estacionar. Então é isso, permanecer. Também permanecer significa habitar. Por isso que eu coloquei eu escrevi aquela parte, né? Habitar no esconderijo do Altíssimo. Interessante, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Peraí. As pessoas não habitam mais no esconderijo do Altíssimo. É, isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso mesmo. Então foi isso mesmo que eu falei. Foi tudo sobre isso, né? Sobre o que é ser cheio do Espírito Santo, sobre como a importância, né? Você ter a consciência e buscar a palavra, né? Da edificação da sua mente, renovação da sua mente também é importante. E também as coisas que fazem com que as pessoas não tenham a conexão com esse Espírito Santo e a solução. Também oferecer aqui a solução, né? Como você pode, né? Conseguir fazer isso, né? Como você pode, entendeu? Até esse exemplo da planta que eu falei aqui é permanecer. Você está permanecendo o quê? Regando a planta. Cuidando da planta. Assim é a sua vida espiritual. Assim, exatamente, a semente está plantada no seu coração. Você tem que desenvolver a planta, tem que começar a pregar, ler a Bíblia, né? Com certeza. Eu não consigo, eu não tenho uma boa interpretação da Bíblia, eu não consigo enxergar bem. Cara, começa a escutar o audiobook. Eu não consigo, vamos lá. Eu não consigo entender nada. Pesquisa aí.
Pastor Rafael Adventista, Pastor Rodrigo Silva e Pastor Eliseu Rodrigues. Sim, esse tapada mesmo, vai sair lapada. Interessante, cara, é isso aí. Começa a acompanhar pregadores que realmente pregam a palavra, que exatamente que a palavra esteja validada, né? Esteja validada, não esses doidos aí que ficam rodando, fazendo sei lá o que, tal, entendeu? Não, cara, não tem sentido, cara, não tem sentido, entendeu? Você acompanha essas coisas. Por isso que hoje em dia as igrejas são mais lotadas por essas coisas que são mais entretenimento, são mais para entreter, né? E as pessoas darem risada, né? Do que edificar. É isso mesmo. São mais para brincar do que edificar. Aí por isso que vários pregadores, digamos, metidos a profetas, acabam cobrando altos valores, fingindo que sabem falar dom de línguas, as pessoas acabam gostando e dando rindo, vira meme na internet, e é isso. E o evangelho hoje em dia, praticamente, é o comércio, né? O meio evangélico. São poucos esses que realmente buscam a palavra. Realmente esses que pregam a palavra. Porque se você pregar a palavra de verdade, você acaba sendo perseguido. Mas, como eu falei, é melhor você não caber aqui na terra, mas caber lá no céu. Cristo, ele não cabia lá onde ele pregava. Cristo também não cabia um sepulcro, entendeu? Tentaram matar Cristo, excluíam Jesus, pregar a palavra. Exatamente. Também crucificaram Jesus, porque ele não cabia em nenhum desses lugares. E também ele não cabia no sepulcro. Ele só cabia lá no céu, porque Cristo é imenso, mano, é infinito. Então, é porque é isso, se as pessoas te criticam, é porque elas são cegas, cara. É isso. Porque o conhecimento e a aura que você está tendo, conforme o Espírito Santo, não cabe na mente delas. Porque é infinita, é limitada. É exatamente isso. Então, meus irmãos, é isso. E vou finalizar com uma oração. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo, ficou muito grande. Cara, por isso que eu criei o canal aqui no YouTube, porque eu quero fazer vídeos assim longos, entendeu? Eu não sei porque eu não consigo olhar direito pra câmera, eu não sei porque eu olho pra cá, parece que tô lendo, né? Não tô olhando pra cá, mas não tô lendo não, tô olhando. Acho que é o costume, né? Que eu não tenho costume aqui, mas é assim mesmo. E vamos orar antes de finalizar isso aqui, né? Bom, querido Pai, eu quero agradecer por mais esse momento de poder compartilhar a palavra. Exatamente, eu sei que eu não posso ter sei lá, aquele vocabulário teológico, técnico, sei lá o que é a linguagem, mas, Pai, eu agradeço sim por ter esse estilo mesmo de pregar a palavra, de me comunicar, é o meu estilo único, entendeu? E, Pai, oro pelos missionários que estão aí na África, estão na Espanha, tantos países. Eu vi também muitas pesquisas de que vários cristãos estão sendo mortos, perseguidos, mas, como está escrito na palavra, é melhor ser rejeitado aqui na terra e ser aceito no céu, do que ser aceito na terra e rejeitado pelo céu. Porque, Pai, o que importa é a gente chegar nessa nova Jerusalém e Cristo falar, eu te conheço. E não ele falar assim. Que a gente tenha medo, na verdade, dele falar, não te conheço, aparte de mim. Então, Pai, eu oro por isso, para que cada um de nós venha ter o reconhecimento apenas de Deus, não das pessoas. O ser humano não sabe nem quem ele é, entendeu? Então, a gente venha ter esse discernimento tanto da Bíblia e também orar também, que a gente venha orar cada vez mais e entender que só Deus é Deus. Só Deus sabe as nossas dificuldades. Que a gente venha entregar nosso caminho, a nossa vida, nosso respirar, até o nosso pensar para Deus, porque só Ele sabe direcionar a nossa vida. Há muitos propósitos no nosso coração, mas só o Senhor, eu creio que a vontade seja sempre sua. Há muitos propósitos no coração do homem, mas a vontade do Senhor permanecerá. A tua vontade, Senhor, permanecerá. Que seja feita sempre a tua vontade, Senhor. Mesmo que não seja do meu agrado, mesmo que eu não goste, mesmo que eu fique com raiva, mesmo que eu
eu fico decepcionado, mas que a tua vontade permaneça, a tua graça já me basta. E isso que importa. Amém. E, e é isso, cara. Cara, tá muito da hora o canal, gostei bastante. Eu vou fazer assim, sem edição, só pegar a câmera e gravar, acho muito bom. Se tá editando demais, eu não gosto. Eu acho que vou pegar algumas partes, né? Vou cortar assim e vou colocar no TikTok, né? Algumas partes pra ficar melhor também, né? Acho interessante, mano. Então é isso, cara. Que sabe eu criar conta no Kawaii também, né? Pode ser também. Então é isso, irmãos. Ótima noite, né? E é isso.